Hérnia de disco tem cura ou você vai viver com isso para sempre? Eu me chamo Rafael Sugino, sou cirurgião de coluna do Einstein e eu vou responder essa pergunta para você. Então eu vou falar para você que depende. E por que depende? Tem uma explicação para isso, parece confuso, mas vai fazer sentido no final do vídeo. É o seguinte, quando a gente fala de hérnia de disco, o que é isso? Basicamente você tem o disco da coluna, ela é um intercalado, que ela fica no meio entre uma vértebra e um disco. O disco é como se fosse um amortecedor. Esse amortecedor, às vezes, ele tem uma falha, que ele faz um abaulamentozinho, que ele sai como se fosse uma bolha de pneu. Faz um ponto de fraqueza que acaba vazando ou saindo. Isso é hérnia de disco. Agora, por que eu falei depende? E eu vou te falar. Via de regra, você melhora da dor. Mas se você perguntar se o seu exame vai regredir, é outra questão. Porque a hérnia de disco, muitas vezes, o paciente ou a pessoa já não tem mais dor e você tem essa hérnia de disco que fica no exame para sempre. Ou seja, é como se fosse uma cicatriz. Então, quando eu falo que depende, eu tenho uma resposta que é não, quando ela já é uma cicatriz no seu exame, mesmo que você não tenha dor. Então, se você tratar o exame, a resposta é não, ela não vai desaparecer, ainda mais se ela for crônica. Agora, aquela dor da hérnia, que é essa sim que eu tô falando, que sim, melhora, e aí sim você pode ficar tranquilo que melhora muito, na maioria dos casos com coisas simples, aí sim, você vai melhorar. Só que não tão rápido quanto você imaginava. Demora uns 2-3 meses, na média. Isso é comum e é uma crise de dor. O que eu percebo? Quando é a primeira crise de dor, assusta muita gente. E aí você vem aquelas coisas ruins, por quê? Normalmente, nas primeiras 2 semanas, é horroroso. Você toma remédio, às vezes você interna, você precisa fazer muita coisa para realmente conseguir sobreviver, passar por esse período. Mas sim, ela vai melhorar. 2-3 meses é o número e tem um número muito bom para te passar. 9 a cada 10 pessoas normalmente melhoram. Isso provavelmente você já sabia. Fazendo o quê? Tendo paciência e fazendo os tratamentos. Basicamente isso. Como é que eu gosto de dividir? No consultório eu divido em fase 0, fase 1 e fase 2. A 0 é aquela fase onde você está sobrevivendo. É o início de tudo. É as 2 primeiras semanas. Ali a gente pega muito pesado com fisioterapia, com remédio às vezes. Eu preciso, ou mesmo internar esse paciente para controlar a dor. Alguns casos, quando está realmente fora da dignidade ou a pessoa já está realmente sendo torturada, a gente pode conversar assim sobre bloqueios, etc. Mas normalmente a gente controla. Passado isso, na maioria das pessoas, você acaba passando por um período ali de mais um mês um pouco mais chato, com os tratamentos ele começa a melhorar, e aí você entra numa fase já mais estável, parece que nada melhora, nada pior, e vem a primeira vez que você tem a pergunta, poxa, será que isso vai acontecer? Será que isso é para sempre? E a resposta também é não. O normal, claro que tem as exceções, mas o normal é você melhorar nos próximos 2-3 meses, mas ela vem de repente num dia que você acorda e fala, poxa, tô sem dor. É isso que acontece normalmente. Então, faz sentido eu falar que depende que hérnia que você está falando, o exame ou o que você realmente sente. Lembrando que o maior erro médico hoje de especialistas de coluna é tratar exame. Por isso que é importante ouvir o paciente, ver os exames, fazer a combinação de tudo isso, mas principalmente examinar o paciente. O exame físico é o que determina. Ele que manda, no final das contas. É como se fosse o exame físico é como se fosse uma conversa com o corpo, onde a gente faz perguntas e respostas, ele vai dando sinais ali da onde está o problema. Não existe exame preciso sem exame físico, não existe inteligência médica sem exame físico, e a inteligência médica depende muito desses detalhes, tanto de ouvir o paciente que ele tem, quanto também examinar, fazer um bom exame físico. Também depende de habilidade, assim como depende da cirurgia. Aí, falado tudo isso, quando a gente pode falar de resolução do problema, ou seja, a hérnia realmente se foi. Talvez não no exame, mas o problema ele se resolveu. Muito simples. Basicamente, lembra que a gente falou da fase 0, que é a crise pior, a fase 1, que é aquela fase chata, a fase 2. O que é essa fase 2, então? A fase 2 é quando o paciente já está bem, de repente, depois de 2 meses, 2-3 meses parece que resolve. Claro que média, fazendo um cortezinho aqui, tem a média que vai ter a pessoa que melhora com 1 mês, mas tem aquela pessoa que pode demorar 4-5 meses. E não tem nada de errado, não precisa se desesperar também. Mas, quando você passa desse tempo e melhora, eu coloco uma terceira fase, que é a fase de transição. Por que precisa de transição? De novo, erro comum de consultório. O que eu percebi nos meus pacientes é que, e não só nos pacientes, mas baseado em estudos e literatura médica, que 15% das pessoas que têm uma crise voltam a ter uma nova crise no mesmo ano. Ou seja, quase 2 pessoas a cada 10. E o que eu percebi? Fazendo essa transição, com um protocolo específico, com um fisioterapeuta acompanhando, a taxa de retorno no consultório depois da primeira crise no primeiro ano abaixou muito, quase zerando. Claro que não dá para zerar, é impossível, mas a gente torna isso muito mais seguro. Então essa transição é tão importante quanto tratar. E uma vez que você ficar bem, você entra na fase de manutenção. Deixa eu fazer um comparativo aqui. Pensa no carro.
O carro deu um problema. Você vai levar ele para revisão ou para o conserto? É fase de oficina. Primeiro você conserta. O nosso corpo, antes de você voltar para uma vida normal, o que eu recomendo? O que seria essa transição? Nada mais do que fazer um teste, em pista de teste, para depois você fazer as revisões, que no corpo nosso seriam exercícios. E aí você pode fazer pilates, academia, exercícios, etc. Enfim, tudo isso a gente conversa no consultório, mas isso leva ao sucesso do médico, no caso do que eu considero sucesso. Por quê? Para mim, sucesso é resolver o problema e não ficar tendo um problema recorrente para encher o consultório. Isso não me interessa. E a cirurgia? Já que eu falo tanto de cirurgia, qual que é o papel dela? Primeira coisa, cirurgia é para quando o caso tem risco. Risco basicamente é quando você tem uma perda de força muito grande. Síndrome de Caldequina, esse toma cuidado. E Caldequina, o clássico é alteração de urina e fezes. Você perde controle mesmo, começa a perder urina e fezes. Tem que tomar cuidado, junto com uma dor lombar, mas é lógico que também existem armadilhas aí que precisa ser avaliado. Avaliação médica-chave. Você também tem que tomar cuidado com quando pega medula. E medula, ela afeta o quê? Coordenação, afeta equilíbrio. Isso a gente não costuma brincar, tá? Claro que existem outras exceções também, como infecções, etc. E por isso que a gente fala, não tenta fazer autodiagnóstico. Busca um especialista, alguém bom. Inteligência médica é muito importante, tanto para entender o que você tem, quanto para você realmente tratar da melhor forma. Fazendo um comparativo com o carro que a gente já perguntou. E já se imaginou quando você vai num mecânico, em 10 mecânicos diferentes, você tem 10 diagnósticos diferentes e 10 propostas diferentes? Basicamente é isso. Inteligência médica é a pessoa que consegue com precisão entender o que é o problema e fazer o ajuste, mesmo que seja apertar um pequeno parafuso. Às vezes acontece. Então a inteligência médica, no caso de hernia de disco, é isso. É entender que, primeiro, normalmente vai melhorar. E aí você saber indicar, baseado no exame físico, quais são os padrões de dor. Tem muita armadilha também, mas a gente vai falando aos pouquinhos, senão vai ficar muita informação nesse vídeo específico. No conservador, como a gente falou, 9 a cada 10 vão melhorar ali, e por isso que a gente fala muito de que ter paciência resolve os problemas. Quando não melhora ou quando a dor é muita, a gente pode começar a ser mais agressivo, até no conservador, com remédios mais fortes, ou fazer o bloqueio. Bloqueio nada mais é do que você colocar uma medicação dentro da coluna. Eu, pessoalmente, gosto de bloqueios bem precisos, como se fosse um tiro de sniper. Não é ficar atirando para todo lado, fazendo um monte de agulhada, não. Eu não gosto. Estou respeitando quem faz, mas para mim bloqueio bom é uma única vez, que você faz pontual em no máximo 2 pontos da coluna, e aí sim você consegue ter o resultado para você abrir a possibilidade de, com a fisioterapia, resolver esse problema. Mesmo que já passou do tempo. Bloqueio, ele tem essa primeira função, ou na segunda de trazer informações, como por exemplo um caso que já foi operado, que você não melhorou como um todo, ou aqueles casos onde você está fazendo vários tratamentos e nada resolve, talvez ele traga informação de, primeiro, será que o problema é realmente dali? E segundo, ele cria uma nova possibilidade de tratamento. E se você não está fazendo a fisioterapia, eu não vejo sentido nem de conversar, fazer bloqueio. Para mim é como se fosse uma condição que eu não negocio. Cirurgia, ela entra numa questão ainda mais, que exige muito mais do bom senso e também do preparo do cirurgião. Por quê? Não é porque você tem um caso numa dor que não melhorou que você tem que sair operando. Também não é isso. Mesmo que você seja esses 10% ou 1 de 10 que não melhorou, a inteligência médica, ela entra na questão de você rever tudo o que você fez, entender as suas necessidades pessoais e aí sim conseguir determinar o melhor tratamento. Não é somente falar, falhou o tratamento, passou 3 meses é cirúrgico. Também não é isso. Os meus pacientes eu faço questão de entender onde estão as oportunidades de tratamento, tanto no conservador quanto no bloqueio. É muito importante isso. Senão não faz sentido a gente estar conversando aqui e você não faz sentido estar assistindo esse vídeo, se for para ouvir a mesma coisa que você ouve em qualquer lugar. E por final, a cirurgia. O cirurgião ele tem que entender na potência dele como cirurgião, na habilidade dele, no conhecimento e treinamento que ele tem, qual a melhor estratégia e abordagem para aquele paciente. No caso, hernia de disco, com uma dor no glúteo que vai para a perna, bloqueio é uma opção temporária, tá? Normalmente, lembra que 9 a cada 10 melhoram? Então, se eu fizer um bloqueio, vai ter um sucesso de 90% também. Qualquer método de tratamento vai ter um sucesso de 90%. Um remédio, uma pílula, etc. Um chá, pode ser. Porque 90% melhora na primeira crise. Agora, a cirurgia é para quando os casos têm o risco, que nem a gente falou, quando nada está resolvendo. Tem alguns casos onde, às vezes, a pessoa ela não pode se dar o luxo de perder tempo. É muito melhor você estar sem dor e deixar a hérnia no exame quietinha
do que ficar tentando reduzir ou reabsorver essa hérnia. Para mim pouco importa e para você também. Envelhecimento não é doença. Faz parte do envelhecimento da coluna aparecer algumas coisas como artrose e hérnia. O que não pode é você ficar limitado por essa dor. Sejam bem-vindos ao meu canal, espero que tenham gostado do vídeo. Gostando, compartilha com uma pessoa que pode estar ajudando. Às vezes vocês não imaginam o quanto que ajuda esse tipo de informação. Informação protege, ainda mais no mundo de hoje, onde tem muita desinformação e às vezes essa desinformação só ajuda pessoas mal intencionadas. Eu acredito muito no conhecimento como forma de proteção e esse é um conhecimento que eu faço questão de dividir com vocês. Peço uma ajuda, compartilha, dá um like, se inscreve no canal se você quiser continuar recebendo esse tipo de informação, porque eu tenho certeza que eu vou quebrar vários paradigmas para você. Forte abraço a todos e muito obrigado. E importante, lembrete final, sempre procure a avaliação de um especialista para determinar qual é o melhor tratamento. Nunca se trate sozinho, por favor. Forte abraço a todos.